Vou passar rapidamente no processo das caixinhas. Ele é de certa forma um processo alquímico, mas o processo alquímico completo, que é o processo de transformação do chumbo em ouro, que não era a transformação de chumbo em ouro como a gente conhece como pedra preciosa, né? Mas era a transformação interna. Não podia ser dito assim na época, porque os bruxos, né, e as pessoas que trabalhavam com coisas metafísicas e esotéricas eram condenadas à morte. Então, transformar chumbo em ouro é uma coisa que podia ser feita, certo? Podia ser tentada. Mas o processo alquímico ele tem muitas etapas, tá? Principalmente 7 etapas. Eu passei 3 para vocês, só para vocês trabalharem aí, mas quem quiser estudar os processos alquímicos completos, então aí coloca aí para você estudar uma coisa nova. Mas dos 3 que eu passei, o nigredo, a caixa preta, a descida aos infernos. É a putrefação, precisa apodrecer tudo aquilo que não serve mais, para que seja desintegrado, para que seja reconhecido. É o reconhecimento dos conteúdos sombrios. É o que vai aí na caixa preta, o que precisa mudar no comportamento, no cognitivo, no pensamento, no sentimento. Tudo aquilo que você já sabe que está no seu caminho, na sua linha de tempo, mas você não faz, ou faz de forma totalmente deturpada, inapropriada, inadequada, né? Então, nessa caixa vai tudo isso, tudo aquilo que precisa ser reconhecido e que esse portal 4 traga para você uma visão mais clara, porque atendendo pessoas a vida toda, às vezes a pessoa diz assim: "Ah, eu não tenho nada para trabalhar não, já trabalhei tudo". Mas sim, nós temos coisas para trabalhar infinitamente. A gente às vezes não está vendo, às vezes não está reconhecendo que possuímos aquele comportamento, pensamento, sentimento, etc, né? Ou a inadequação deles ou a falta. Então, a fase do nigredo é essa fase do pote preto. É entrar mesmo no nosso porão, na nossa escuridão e ver tudo que precisa ser desintegrado ou transmutado lá dentro. Essa mudança de comportamento, essa mudança da manifestação na vida para você ser e fazer aquilo que realmente você tem potencial, tá? Aí eu falei para a caixa amarela, né? Esse processo de amarelecimento ou amadurecimento é como o amadurecimento de grãos e frutos, de folhas, é o secar das folhas, é a pele que vai envelhecendo, é uma roupa branca que vai amarelando. É esse processo, né, que traz o tom dado pelo tempo e pelas experiências necessárias ao humano. Então, vamos supor que você tem lá um mamoeiro e daí então o mamão está verde. Você não vai colher antes do tempo. Você precisa que ele amarele, que ele fique um pouco alaranjado. Então, o que significa? Significa que a gente tem um tempo de aplicação prática na vida para que a gente possa ter a maturidade daquele comportamento aplicado na vida e ancorado nas células. Precisa sustentar isso por um tempo, certo? E aí amanhã vocês vão compreender na totalidade por que 21 vezes. Porque no código é tudo em 21 vezes. Porque precisa de 21 ciclos, precisa de 21 repetições, precisa de 21 dias, ou 21 semanas, ou 21 meses, ou 21 anos, conforme o que precisa ser estruturado e ancorado nas células e na vida, para que aquilo realmente amadureça em você. Não é porque você praticou uma vez que você pode dizer que você já tem aquela experiência, aquele conhecimento que já virou sabedoria. Não, precisa ser sustentado. Então, o que está na caixa preta vai passar para a caixa amarela, que é o que você começou a implementar na sua vida já. Não chegou na totalidade. Igual ali o fruto, a folha para cair, ela tá amarela, tá amarelando, mas ela ainda não vai cair. Ela ainda precisa de mais um tempo
nesse processo do amarelecimento para que ela possa cair. E daí então o galho vai se fortalecer para começar depois o ciclo de produzir novas folhas, que são as folhas que caem das árvores e depois nascem novamente num novo ciclo. O fruto ali começou a amarelar, mas ainda não está pronto. Então ele precisa de mais um tempo de experiência, mais um tempo de sol, mais um tempo de chuva, de vento, para que ele possa ficar pronto. Então, assim somos nós. Para a gente adquirir a maturidade em determinado comportamento ou área ou conhecimento, nós precisamos de tempo de aplicação. Isso é o que eu sempre digo para vocês, precisa sustentar. Se você não sustenta, você não ancora nas células, não ancora no teu campo. Aí você pensa, nossa, meu campo é gigantesco, porque tem inúmeras informações. Mas se elas não passaram pelo processo completo de maturidade, de aplicação, de sustentação, elas não são ancoradas no campo, tá? Até no grupo do Telegram, de momento, algumas pessoas estão colocando algumas coisas de experiência, e isso já ancorou. Então, de momento, vocês estão ainda no começo, né, desse estudo do livro, então tá tudo bem, tá? Esse é um processo sim de ancoramento. Mas para que um ancoramento de uma experiência aconteça mesmo no campo, ela leva tempo, tá? Pelo menos 21 repetições daquele comportamento, tá? Então eu pus água para um animal hoje, foi a minha primeira vez, eu nunca tinha dado água para um animal na rua. Então eu preciso de 21 repetições desse processo, desse comportamento no mínimo, para que aquilo seja ancorado nas minhas células e no meu campo. E a partir dessa repetição de 21 vezes, acontece que eu internalizo aquele comportamento e a partir dali aquilo fica automático para mim, assim como andar de bicicleta, andar, dirigir e assim por diante. Aí nós temos a caixa branca, que é o albedo, tornar branco, contendo todas as cores. O branco, né, como a cauda do pavão, contém todas as cores ali no branco. Qual é o problema que nós enfrentamos como seres humanos aqui na experiência? Nós já achamos que estamos no branco. Eu já resolvi, eu já transcendi, eu já dei conta de tudo, né? Eu ouço muito as pessoas, não, dou conta de tudo. Mas o que é tudo? Tudo é o que está imediatamente à sua frente, mas a experiência é tão ampla, tem outros tudo para você dar conta. Então tem esse falso branco, que quando eu acho que eu já me iluminei, quando eu acho que eu já me equilibrei, quando eu acho que eu já ascensionei, quando eu acho que eu já sei tudo, então eu estou num falso branco. Ele não é realmente o branco, ele não é a iluminação. Então, as religiões, por exemplo, trazem códigos de conduta que tiram a pessoa da nigredo, tira ela do porão preto, que é essa mortificação, essa putrefação que precisa acontecer, precisa morrer em mim tudo que não serve mais. Esse é o processo de morte, dói e é difícil. É descer ao fundo do poço para resgatar a alma. O que acontece? A pessoa chega com vícios, depressão, doenças, e daí o médico ou os processos medicam a pessoa. Quando medica, adormece ela. Parece que ficou branco. Então, quantas pessoas dizem assim, eu tô super bem agora. Eu não dormi, agora eu durmo, agora eu consigo fazer as minhas coisas. Tá, e que beleza, você não conseguia por quê? Não, porque eu tava em depressão. E o que aconteceu que agora você consegue? Eu tô tomando um antidepressivo, tomo também um remédio de manhã, tomo outro para dormir, espera, então não ficou branco. Então esse é o falso branco. A pessoa não resolveu, ela não foi para a caixa preta, ela não foi para o porão. Por que é que eu estou depressivo? Por que é que eu estou ansioso? Por que é que eu estou procrastinando tudo? Por que é que eu estou fugindo do algoritmo da minha vida?
Por que é que eu estou fugindo da experiência por tal casa? Por que é que eu estou fugindo de cuidar do corpo? Por que é que eu não estou manifestando a minha essência? Ela não quer olhar para isso, porque dói e dá trabalho. Então, medica. Medicando, ela acha que resolveu. Assim como, né, deixar o nigredo na sombra. As pessoas dizem muito, eu não quero mais falar sobre isso. Às vezes a pessoa já começa a terapia e diz, olha, falar sobre meus pais eu não quero. Falar essa coisa de família eu não quero. Mas é isso que precisa. Em terapia a gente não pode forçar, é a pessoa que traz o conteúdo para ser trabalhado. Por isso tem gente que fica anos em terapia e ainda assim não se equilibra. Por quê? Porque ela coloca nigredo na sombra. Tudo que é preto precisa morrer, ela não quer entrar em contato. Outra mensagem de outra mãe divina que trouxe junto com 3 mestras, e ela diz: por que vocês jogam as coisas para debaixo do tapete? Chega uma hora que o tapete da sala vai ficar lotado, daí você vai varrer pro tapete da cozinha, depois você vai varrer pro tapete do quarto. Chega uma hora que tá tudo lixo no seu campo, porque você não limpou. Você não encarou a caixa preta e trabalhou no amadurecimento de tudo aquilo ali para ir para o branco. Você escondeu de si mesmo. Então, porque encontrou Jesus está salvo. Então, olha só, eu encontrei Jesus, eu me converti, né, nos processos religiosos. Eu agora participo de um centro, participo de um lugar, então agora tá tudo bem. Mas como assim tá tudo bem? No seu campo, as suas coisas continuam do mesmo jeito. Se você não entrar no seu porão, na sua sombra, na sua caixa preta e limpar lá dentro, você não mudou. Você não tá salvo, você não, enfim, não aconteceu nada. Então esse é o falso branco que Jung trata, né, nos seus escritos, e um doutor chamado Valdemar, ele é fantástico para trabalhar nesse sentido da alquimia. Então, não encontrou a alma, não encontrou o cerne, não encontrou o ser. A pessoa teme a nigredo. Ela não quer tocar no assunto porque dói,